Salve deuses e semideusas, eu sou Marina Naí, filha de Poseidon, e esse é mais um vídeo do canal O Monte Olimpo. No vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, nós vamos falar sobre o Rick Riordan Presents, ou Rick Riordan Apresenta, que é o projeto do tio Rick para apresentar novos autores de fantasia infanto-juvenil para o mundo e principalmente para os Estados Unidos, que é onde os livros são publicados. Antes do vídeo começar, eu vou pedir para, se você é novo no canal, se inscreva, comente e sempre participe, que a gente adora. Isso ajuda a gente a continuar e saber o que vocês estão achando. Então, muito obrigada, assista os outros vídeos do canal e também, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, por favor. Antes do vídeo começar, eu quero deixar uma coisa clara aqui, que eu vou usar muito a palavra mitologia aqui, porque os livros que pertencem ao selo Rick Riordan Apresenta vão falar sobre mitologias e folclores. Então, quando eu usar o termo mitologia, eu tô querendo usar com o significado de que é uma reunião de histórias sobre heróis e deuses de uma cultura e uma etnia. Nunca no sentido de que é algo inventado ou que não existe, até porque a liberdade religiosa tem que ser respeitada e nunca vou desacreditar nenhuma dessas crenças. Então agora vamos para o vídeo. Depois que o tio Rick terminou de escrever Percy Jackson e os Olimpianos, uma incrível saga sobre a mitologia grega, em 2010 ele lançou 2 livros, um sobre mitologia romana, que inclusive é uma continuação direta de Percy Jackson e os Olimpianos e introduz essas novas coisas que não são tão novas, porque se você não sabe, a mitologia grega e a mitologia romana, elas se sobrepõem. E também lançou o livro de mitologia egípcia que se chama As Crônicas dos Kens. Se você não conhece, por favor, vai conhecer, que é um livro incrível. E aí os fãs começaram a falar: ah, tio Rick, escreve sobre mitologia mais, folclore brasileiro e blá 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 blá. Aí o tio Rick falou assim: gente, eu só tenho uma vida, né? Não vou conseguir escrever sobre todas as mitologias e me aprofundar nos livros que eu já tenho, né? Então ele lançou mais um livro sobre outra mitologia, que é a mitologia nórdica, que é Magnus Chase. Em 2018, então, ele lançou Rick Riordan Apresenta, que é um selo, como eu disse no começo, vai apresentar novos autores de fantasia infanto-juvenil e que eles vão trabalhar sobre diferentes mitologias e folclores que existem ao redor do mundo. E claro que cada autor vai trazer sobre a sua cultura e seu povo, ou sobre algo que estudou muito, tipo, que ele tem propriedade para falar sobre, seja como nascendo naquela cultura ou tendo estudado ela muito para poder escrever sobre o assunto. Todos esses livros são infantos juvenis, que é o público-alvo do Rick Riordan, então é no mesmo público que Percy Jackson, então é pra galera do ensino fundamental, a linguagem e o público-alvo. Não exclui o fato de que pessoas adultas ou qualquer outra idade possa ler, mas é voltado para este público, então tem uma linguagem menos formal e tem assuntos mais leves, né? Não vai falar sobre a verdadeira história de tudo, né? Como a gente sabe, Rick Riordan tira bastante coisas horríveis que aconteceram nos contos da mitologia grega, porque ele está escrevendo para crianças, né? Então ele não pode tratar de assuntos como estupro, assassinatos muito cruéis. Lógico que tem assassinatos, mas não muito cruéis como em certas versões da história. Então é claro que vai ter essa diferença, não vai ser igualzinha aos contos originais. Então você tem que ficar atento a isso, né? Não dá pra você falar: nossa, que feio, você não colocou o que realmente aconteceu, porque é uma releitura da história para crianças, né, gente? Qual que é o papel do Rick Riordan nesse projeto que ele criou? Ser o editor do selo. Ele mais uma equipe, né? Na verdade, ele assina como um nome, mas tem uma equipe por trás disso. Escolhe os livros e autores que serão publicados nesse selo. Também sempre escreve uma introdução, como vocês podem ver nessa nossa cópia de Aruxá. Aí ele sempre assina. E esses livros não tem nenhuma ligação com Riordan Verso, que, pra quem não sabe, tem um vídeo aqui sobre isso. O intuito desse selo é dar chance a novos autores e não expandir o universo e ele perder totalmente o controle do que tá acontecendo, né? E o que o tio Rick ganha com isso? No site dele,
onde ele apresenta, o Rick Riordan apresenta para as pessoas, né, que ele coloca todos os livros do selo lá. Ele fala que pra ele dar alguma coisa em troca do sucesso que ele teve durante todos esses anos de carreira com tantos livros best-sellers. Ele diz que ele foi muito sortudo na carreira dele e ele quer usar essa plataforma que esses anos de carreira criou pra ele, esse público, pra ajudar outros autores terem audiência, terem mais um público. Ele quer também trazer para as crianças variedade na leitura de ótimos livros e falar sobre as diferentes culturas e mitologias que existem ao redor do mundo e para as crianças também se verem refletidas nos livros. Eu vou deixar aqui claro que eu sei que tem gente que fala que o Rick Riordan segue uma fórmula onde um filho de um deus é perseguido por monstros e aí ele tem que lutar para salvar o mundo. Claro que existe a jornada do herói dentro dos livros, só que nem as 3 sagas de mitologia não é sempre isso, então eu já acho que essa fórmula não existe, mas os livros também não seguem esse padrão Rick Riordan. Eles, às vezes, a pessoa nem é filha de um deus, às vezes nem se passa no nosso mundo, é muito diverso, então eu convido vocês a lerem a sinopse dos livros. Aqui eu não vou falar da sinopse pro vídeo não se estender mais do que ele vai se estender, porque o selo Rick Riordan é bem grande já. Agora eu vou apresentar pra vocês os mais de 15 livros do selo Rick Riordan apresenta. A maioria dos livros entraram na lista de best-seller do New York Times, então só pra vocês terem uma ideia, o sucesso e o quão bom esses livros devem ser. Nem todos os autores do Rick Riordan apresenta estão lançando seu primeiro livro dentro dos selos. Alguns já tinham livros publicados, mas o Rick Riordan dá chance mesmo assim, porque ele acha que tem autores que merecem terem mais visibilidade, então ele não traz pro selo apenas autores não publicados, né? Ele dá chance para todos. Então vamos começar com o primeiríssimo livro, que é a série Arushá, escrita pela Roshani Shonks, sobre mitologia hindu. Então é sobre deuses do hinduísmo. Lembrando que hindu é uma religião praticada por muitas pessoas, então a Roshani Shonks teve o cuidado para não trazer os deuses mais cultuados para dentro dessa saga. A Roshani, ela é descendente de indianos, então ela sempre teve contato com essa com a própria cultura dela, né? Então ela teve muito respeito. Ela fala isso ela deu uma entrevista para um canal brasileiro da Maíra, do All About the Books. Eu vou deixar aqui no cards pra vocês verem, é uma entrevista muito legal. A Roshani é muito fofa. No canal aqui a gente também tem uma resenha sobre Arushá, então você pode ir lá assistir se você quer saber um pouco mais sobre o livro. Lá na resenha do canal você vai ficar sabendo um pouco mais sobre Arushá, então convido vocês a assistirem. Arushá já tem 3 livros publicados nos Estados Unidos, e o 4º será publicado esse ano ainda. A gente tem o primeiro, que é Arushá e o Fim dos Tempos. Nós temos o segundo, que é Arushá e a Canção da Morte, que os 2 foram traduzidos para o português pela plataforma 21 e infelizmente são os únicos livros do selo Rick Riordan apresenta publicados no Brasil. Isso me deixa chateada, mas eu acho que a gente tem que ler bastante Arushá para eles verem que a gente quer sim o selo Rick Riordan apresenta aqui no Brasil. Então eu convido todos a lerem Arushá, é um livro muito bom. O terceiro livro se chama Arushá and the Tree of Wishes, e o 4º, que será lançado em abril, é Arushá and the Seat of God. Essa é a saga de mitologia hindu do selo Rick Riordan apresenta. Dentro de mitologia maia azteca nós temos 3 livros publicados. Os 3 são da J.C. Cervantes e é uma saga. O primeiro é The Storm Runner, o segundo é The Firekeeper e o terceiro é The Shadow Crosser. As capas são muito bonitas, eu tenho muita vontade de ler porque eu adoro mitologia maia e azteca, tudo que eu escuto sobre, eu nunca me aprofundei no assunto, mas eu acho muito incrível tudo que eles criaram, porque eles foram engenheiros incríveis, né? Então eu imagino que seja muito legal. E a sinopse é bem
empolgante. Nós temos um livro publicado sobre mitologia coreana, que o primeiro é Dragonpear, que essa capa é muito linda, gente. Não, sério. Olha isso. É do Yoon Ha Lee, é um livro único, acredito, eu não li, então eu não sei se tem um gancho para um segundo livro, mas foi lançado há muito tempo e até hoje não teve indícios de publicar uma segunda história. E nós também temos outro livro que não tem nada a ver com Dragonpear, que se chama The Last Fallen Star, da Grace Kim, que também vai falar sobre mitologia coreana e vai ser lançado ainda em maio de 2021. Pra quem não sabe, a gente participou da turnê online de lançamento de A Torre de Nero. E lá o Rick Riordan fez o maior jabá do mundo para o Rick Riordan Apresenta. E a Grace Kim estava presente nesse evento. E, sério, ela é uma fofa, uma fofa. A história parece incrível. Ela traz uma coisa que ela sempre escuta quando era criança. E você vê o apego que ela tem com essa história. Então parece incrível. E eu quero muito ler esse livro. Por favor, editoras, tragam para o Brasil, porque é muito caro comprar livro em dólar ultimamente. Agora a gente tem uma sobre folclore cubano, que é uma duologia, ou seja, que tem 2 livros. Sao and Gabi Break the Universe, que é escrito por Carlos Hernandes. Se você segue o Rick Riordan no Twitter, você já viu ele interagir muito com Carlos Hernandes. Ele aparece muito, muito, muito. Acho que é o autor que ele mais conversa pelas redes sociais. E também a gente tem Sao and Gabi Fix the Universe. Então, eles quebram o universo e no outro eles salvam o universo. Então eu amo o título desse livro e eu também adoro a capa desse livro, eu acho muito linda. Inclusive, Sao and Gabi é muito premiado nos Estados Unidos. Tipo, eu acho que as interações são grandes desse jeito porque ele ganhou muitos prêmios com esses 2 livros. Inclusive, eles ganharam uma nova capa por causa do prêmio que ganhou, porque aí vem com o prêmio estampado na capa. Eu imagino que o livro seja muito bom, já que ganhou tantos prêmios. E é best-seller do New York Times. E agora nós vamos para a mitologia africana. Eu acho meio zoado quando as pessoas colocam African Mythology na sinopse, porque a África é um continente, né? Então ela é muito grande e, se você não sabe, a África tem muitas e muitas etnias, culturas e povos. Mas dentro desse guarda-chuva que colocaram mitologia africana, nós temos 2 sagas. Uma ainda não foi publicado o primeiro livro, a outra foi publicada já 2 livros, que é Tristan Strong Put a Hole in the Sky, que é o primeiro livro da saga Tristan Strong. E esse especificamente vai falar sobre a África Ocidental, mais especificamente sobre o povo Akan, que é um povo originário de Gana e Costa do Marfim. E o segundo livro da saga é Tristan Strong Destroys the World. Desculpa, gente, eu tenho problemas com essa. Essa é a saga que de longe é o que eu quero mais ler, porque enquanto eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu fiquei vendo resenha dos gringos sobre o livro. E, mano, as pessoas falando já dá vontade de ler. E aí você descobre a sinopse e você fica: meu Deus, eu preciso muito ler esse livro. Eu convido vocês a procurarem sobre o livro, porque parece muito legal, é uma premissa diferente. Então, por favor, editoras, tragam Tristan Strong para o Brasil. Dentro da mitologia africana, a gente tem mais um livro que será ainda lançado, vai ser o primeiro livro da autora no selo. Peraí, gente, esse aqui é difícil. Swear Boteng's Guides to Vampire Hunting. A gente ainda não tem uma sinopse, nenhuma capa, porque é um dos novos autores anunciados. Esse livro é da Rosiane A. Brown. A Rosiane, inclusive, já lançou outro livro. Um livro, inclusive tem um vídeo super fofo dela bebendo as primeiras cópias do livro dela, e é muito fofo. Os direitos desse outro livro dela, que não é do Rick Riordan Apresenta, foram comprados, que é de fantasia também, o outro livro dela. Espero que tragam ela pro Brasil, dentro do selo ou fora do selo, eu já vou ficar feliz. A informação que a gente tem desse livro aqui vai ser sobre a África Ocidental também. A gente não tem sobre qual folclore ou qual etnia vai ser esses livros ainda.
E provavelmente vai falar sobre vampiros, já que tá no título, né? Então eu imagino que seja muito legal, se você gosta de vampiros. Então você vai gostar desse livro, imagino. Agora sobre mitologia navarro. Esse daqui provavelmente eu tô pronunciando muito errado, então Rebeca me desculpa. Race to the Sun, de Rebecca Rowan Horse. Desculpa, Rebeca, assassinei seu sobrenome, provavelmente. É um livro único ainda, então também não sei se vai ter uma continuação, porque como eu disse, eu não li o livro, infelizmente. Editoras, tragam para o Brasil que eu vou conseguir fazer um vídeo falando sobre tudo, então tragam para o Brasil. O próximo é sobre folclore mexicano, vai trazer contos meio lendas urbanas, pelo que eu vi. Paola Santiago in The River of Tears, da Taylor K. Mejia, porque eu acredito que o nome dela seja latino. Taylor K. Mejia. Ó, muito afiado no espanhol. Vai contar o conto da Chorona, que é um espírito mexicano e parece muito legal. A cultura mexicana é uma cultura muito colorida, bonita. O folclore é muito lindo. A gente teve acesso mais a ele no filme da Pixar, Viva a Vida é uma Festa, então é muito lindo. Então se a narrativa dela for bonita, eu imagino que seja um livro muito colorido, porque a capa também é muito colorida. Eu acho a capa muito linda. Eu acho todas as capas do Rick Riordan apresenta lindas. Então, parabéns. A do Tristan Strong é a minha favorita até agora. Eu já sou cadelinha desse livro, eu nem li ainda. Ó, que ponto chegamos. E agora a gente tem sobre mitologia da Mesopotâmia, que é o mais recente livro lançado. Então, se você segue o Rick Riordan, você só viu isso na TL. É porque ele compartilhou muito sobre Seat of the Plague God. Eu vou escrever aqui porque provavelmente eu tô pronunciando muito errado. Do Sawarchada. Esse eu sei pronunciar porque eu vi o Rick Riordan falando na tour o nome dele. Ele também apareceu e o Rick Riordan tava muito empolgado com a história do Sawarchada, e ele sempre... O Sawart estava muito feliz de estar sendo publicado no selo do Rick Riordan. E agora a notícia mais quentinha que a gente vai ter aqui, que é o novo livro anunciado que será publicado, ainda não tem nem data de lançamento, que se chama Pahua and the Soul Stealer, Lore and Lee. Esse livro vai falar sobre, eu acho que eu estou pronunciando errado, gente, mitologia Hmong. Hmong é um grupo étnico entre o sul da China, norte do Vietnã e Laos. Então ele vai falar sobre esse grupo étnico da Ásia. Parece ser muito legal. Quando eu fui pesquisar sobre o que era a cultura Hmong, eu vi que é uma cultura muito colorida também. E eu amo coisas coloridas, então eu imagino que seja algo muito legal. Porque, ai gente, mitologia é algo que assim, incrível, os contos e tal. Então, gente, esses são os livros que foram publicados e serão publicados do Rick Riordan Apresenta. Eu não me aprofundei aqui porque eu queria só falar os títulos e sobre as mitologias pro vídeo não ficar longo, porque é mais pra vocês conhecerem mesmo. Porque minha meta de vida é ler esses livros pra um dia trazer vídeo aqui pra vocês. Não sei se vou conseguir essa meta um dia, mas essa é uma meta, então eu vou deixar estabelecida aqui. Vão atrás de conhecer, enchem um saco das editoras pra falar assim, traga o Rick Riordan Apresenta para o Brasil. E também comprem Aruxá, porque mitologia hindu é muito top e a Roshani escreve muito bem, então vão lá, porque se um selo do Rick Riordan se um livro do selo do Rick Riordan fazer muito sucesso aqui, tem mais chance deles trazerem os outros livros. E tem um detalhe aqui, muitos livros do selo do Rick Riordan já tiveram os direitos comprados por estúdios. Rick Riordan falou isso na tour de lançamento de Torre de Nero. Cada um teve por um estúdio diferente. Então, Aruxá, Stormy Runner, Tristan Strong, Race to the Sun e Paola Santiago já tiveram seus direitos comprados. Então, editoras, tragam um livro, faça ele fazer sucesso no Brasil
antes das coisas cinematográficas serem lançadas, que eu não sei se vai ser série, se vai ser filme, mas tragam esses livros para o Brasil. E, gente, deem uma chance para Eruxá. Se você lê inglês, dê uma chance para os outros livros também, porque eu acho que esse projeto do Rick Riordan é muito importante para dar voz para autores que talvez não teriam essa chance de serem best-seller New York Times se não tivessem essa alavancada que é estar dentro do selo do Rick Riordan. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam, nos sigam nas outras redes sociais. Comente aqui embaixo qual mitologia você mais gostaria de ver no selo Rick Riordan e qual livro você tem mais vontade de ler só pela mitologia mesmo, para ser apresentado a essa cultura. Então, um beijo a todos e até a próxima!